Olá, Libra! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou Camila Sacramento. Faz bastante tempo que eu não apareço por aqui. Tirei um tempo para cuidar de mim, tá? Cuidar da minha saúde, cuidar mesmo de questões pessoais. Mas eu acredito que agora vai ser mais fácil aparecer por aqui, ficar presente nas outras redes, né? Vou reaprender de novo, tá aqui com vocês, tá bom? Hoje eu irei fazer a leitura de vocês. Peço que vocês se conectem aí com a espiritualidade, tá? Peça para eles trazerem as orientações que você precisa nesse momento, tá bom, Libra? Vamos lá com o oráculo dos anjos. Vou tirar cartinhas aqui para vocês. Espiritualidade, quais são as mensagens que os librianos precisam ouvir nesse momento? Tá certo também, errado não tá não. Vamos lá. Vamos lá, Libra. A caixinha do equilíbrio. Linda essa carta, gente. Muito linda. Essa carta me lembra a carta do mundo. Carta no mundo. Mais uma. A carta da alegria. E a carta do milagre. Vocês terão motivos aí para se alegrar. A carta da saudação aqui na base. Motivos para agradecer, né? Vamos ver o que estamos falando aqui com o tarô, tá bom? Que lindas caixinhas que servem para Libra. Do que estamos falando aqui, meus amores? Para os librianos. Eita! Do que estamos falando? Se vocês escutarem aí um barulho das criancinhas, aqui minha casa é bem assim, próxima à rua, e as criancinhas estão brincando nesse horário. Oito de copas. Estamos falando do 8 de copas. Esse motivo aqui para você se alegrar, para você as coisas se equilibrarem e vocês vão estar celebrando e agradecendo um milagre, é vocês conseguiram deixar uma situação para trás. Porque o 8 de copas me fala realmente das pessoas, da pessoa conseguir deixar algo para trás, né? Uma experiência, uma situação para trás. E aqui não é uma situação que você deixa de forma fácil, né? Não é uma situação que foi fácil, mas que você, depois de refletir, né? Depois de você conseguir, ó, junto com com o arcano de número 10, que é a carta da mudança, né? A carta da mudança, a carta de alguém que tá fechando aqui um ciclo, né? Tá aprendendo aqui a lidar com altos e baixos. Então, vocês irão, se não já estão nessa energia, né? De estar agradecendo por conseguir deixar uma situação para trás que não foi fácil fazer isso. Não é um movimento aqui, não sinto que é um movimento fácil, não. É depois de muita reflexão, muito se pensar, né? Dois de copas, a gente pode estar falando de um relacionamento, né?
de um relacionamento amoroso, mas pode estar falando de uma parceria, de trabalho, de uma amizade, né? Vocês deixando aí E vocês se esforçaram, viu, para dar certo. Vocês se esforçaram bastante, se empenharam bastante. Realmente, vocês só conseguiram sair da situação depois de refletir. E se vocês ainda não conseguiram sair da situação, vai o convite da espiritualidade, né? A vocês pensar, refletir sobre a situação. O porquê é necessário, né? Deixar essa situação para trás. E aí, gente, eu gosto sempre de trazer essa reflexão dentro de duas perspectivas, né? E espera-se bastante maturidade de quem esteja assistindo o vídeo nesse sentido, tá? Aqui é uma leitura geral, não é uma leitura que vai se encaixar na vida de todo mundo. Para cada um, a leitura vai impactar de uma forma, né? Aí tá falando sobre deixar um relacionamento para trás, mas também algo dentro desse relacionamento, né? Não significa necessariamente você terminando um relacionamento. Então cabe aí a sabedoria, né, de refletir sobre. É você percebendo que para um relacionamento funcionar, para as coisas se equilibrarem, né? Para as coisas darem certo, até aquele relacionamento que parecia não ter mais saída, né? À toa que a gente tem aqui a carta do milagre, né? Para isso dar certo, algo precisa ser deixado para trás. Uma postura aí precisa ser assumida, no sentido assim de vocês pararem, conversar, colocar os pingos nos i, digamos assim. De você, depois de refletir o que vocês vêm vivenciando juntos, né? Você perceber que tem aspectos dentro desse relacionamento que precisa ser transformado. E após muito se pensar e após muito se refletir, né? Vocês conseguem chegar a um consenso, tá? Chegar a um consenso. Sai dessa briga aí de cabo de guerra, e um puxa para o lado e um puxa para o outro, né? E já vai ter outras pessoas que realmente colocando um ponto final na relação, né? E aí, aqui tá abrangente, pode ser relacionamento amoroso, mas pode ser uma amizade, pode ser dentro aí de um contexto de trabalho ou algum vínculo dentro de uma família, certo? Então tenham essa maturidade. Seja o que for, no final vocês agradecem, né? Isso se você já para quem não fez, serve essa explicação para quem ainda não tá nesse momento de estar agradecendo. Mas para outras pessoas aqui, a pessoa já conseguiu, né? Fazer esse processo. Qual é o aprendizado aqui, tá? Qual é o aprendizado para esse povo? Ó, a torre. A torre. E a torre vai falar de mudanças mesmo, né? A torre tá falando de mudança, a torre tá falando de quebra de crença, a torre tá falando de mudança nas estruturas. No centro de tudo, no coração da leitura, no aprendizado, tem isso, né? Se você já conseguiu fazer isso, identificar a situação que precisa, a estrutura que precisou vir abaixo para ser reestruturada de uma forma diferente, seja saindo desse relacionamento para um outro, ou enfim, ou seja, continuar nesse relacionamento, mas transformando aí a forma como você se relaciona, ótimo, né? Você estava no caminho certo, esteve no caminho certo e está na hora de você celebrar, agradecer, né? E se você não fez esse movimento ainda, a espiritualidade te convida a fazer, né? E aí sai junto com 7 de ouros, que fala de paciência, que fala de aceitação, né? Muitas das vezes a gente não consegue entrar no consenso, ou a gente vai vivenciando situação que não é bacana, por a gente não aceitar colocar um ponto final.
por a gente não ser aquela pessoa que consegue ser flexível a ponto de ser Deus, saber ouvir, né? Porque se a gente tá falando de relacionamento entre uma ou mais pessoas, né? Então aqui, se é no contexto familiar, é essa estrutura familiar, sentar e conversar, aprender a se ouvir, né? E fazer as mudanças que precisam serem feitas, né? Realmente, dentro desse contexto, algo precisa mudar. Tá bom? Vamos lá. Qual a postura que os librianos têm que assumir diante dessa situação? O 7 de ouro saiu de novo. É uma mudança que vai acontecer da noite pro dia. Lembra que eu falei que para quem já fez o processo de sair da situação, não foi fácil, né? Você teve que ter bastante paciência, refletir bastante. Para quem ainda não conseguiu, siga o exemplo do coleguinha aí, né? Que vai precisar ter paciência, vai precisar, como é que fala? Ser aquela pessoa que consegue ouvir, refletir, aceitar, porque assim, gente, a gente está falando de uma estrutura, né, de parcerias que pode ser em vários contextos e que não é feita de uma pessoa só. Então, quando as coisas não estão funcionando, não é um apenas, né, que está errando. E também não adianta olhar pelo lado de mas essa tá certa, essa tá errada. Você tem que começar a olhar da seguinte maneira: existe uma situação que não está funcionando e precisa ser resolvida, né? E que ambas as partes precisam de ter a humildade, né, e maturidade para encarar a situação, para fazer o que precisa ser feito para funcionar, seja ficando, seja cada um seguindo o seu caminho. Mas é uma situação que precisa ser encarada, né? Não é uma situação onde tem que ter essa coisa do cabo de guerra, né? E dentro desse contexto, nessa postura aqui do 7 de ouros, você vai entender que muitas das vezes as coisas não vão sair exatamente da forma como você gostaria que fosse, né? Porque a gente está falando aí de pessoas diferentes, com bases de crenças diferentes, com a forma de enxergar a vida de um jeito diferente, e muitas das vezes o resultado não vai ser exatamente do jeito que você espera. Mas nem por isso, né, deixa de ser incrível, certo? E é você também aprendendo sobre isso. Nem por isso as coisas vão se equilibrar, nem por isso você não vai ter motivo para se alegrar, tá? O 4 de paus fala de estrutura realmente. E o 5 de espadas aqui. O 5 de espadas também fala disso, que às vezes ninguém está ganhando. Ninguém. É uma coisa, é um aprendizado que vocês vão entender. Às vezes ninguém está ganhando, não tem ganhador. O 5 de espadas está falando que às vezes ninguém ganha, né? Não tem um vencedor, não tem um certo, não tem um errado. Entendeu? Tem duas pessoas diferentes precisando entrar em um consenso, né? Esse 5 de espadas também vai me falar do respeito ao limite, tá? De respeitar o limite, respeitar o seu limite, respeitar o limite do outro, tá certo? Vamos fechar com o oráculo dos orixás, com a mensagem para complementar a sua leitura. Malandros. Aí fala de esperteza e fé. Olha só, eu vou parar aqui, ó, caso você queira perguntar, tá? Deixa eu ver se tá focando. Focou, eu acho que focou. Ó, lamentação não enche barriga.
mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. A carta Milagres saiu para você, tá? Não adianta ficar no jogo de cabo de guerra, tá? Mas ter fé, né? Ter esperança, acreditar em possibilidades, sim. Tem energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com a dificuldade e evoluir. O olhar que você está tendo sobre essa situação, né? E esse 8 de copas também fala disso. A pessoa, ela abandona essa situação, ela abandona determinada estrutura a partir do momento que ela reflete, tem a maturidade de entender. Por isso que não é tão simples, né? Que por mais incrível que a experiência esteja tendo, que a situação, que a pessoa, enfim, traga ali de coisa de benefício, às vezes é preciso você deixar algo para trás, você precisa seguir em frente para você continuar crescendo, para você continuar evoluindo. Por mais que a sua percepção, que a sua ideia, e não vem aqui dizer que você nasceu assim e vai ser sempre assim, porque você não é Gabriela, tá, meu amor? Então, hoje o que faz sentido para você, amanhã pode não fazer mais. E muitas das vezes os relacionamentos não funcionam, seja ele em qualquer contexto, porque a gente não quer abandonar uma forma de pensar. A gente não quer abandonar o que a gente acha que é certo, pelo bem comum ali daquele momento. A forma que você enxergou a situação pode ter funcionado até aqui, mas para o nível que vocês vão entrar agora, essa forma de pensar, essa forma que vocês venham conduzindo a situação, não cabe mais. Aí é a necessidade de mudar, né? E tem aquela coisa, encarar as dificuldades como forma de amadurecer. E isso de você aprender através das dificuldades não significa que só dentro desse contexto de dificuldade que há crescimento, não, tá? Aqui as cartas que saíram inicialmente foi equilíbrio, alegria e milagre. São cartas positivas. São cartas me dizendo que você vai conseguir sim equilibrar as coisas, que você vai ter motivo de se alegrar, que você vai conseguir, né, superar ou resolver a situação de uma coisa que parecia impossível, né? E aí tem um aprendizado também dentro desse contexto. No momento de felicidade, no momento de alegria, no momento onde tudo está favorável, também tem aprendizado. E aí é você também, tá? Principalmente para você que já conseguiu superar isso, que já conseguiu passar por essa situação. Agora é aprender nesse momento de felicidade também, evoluir, crescer nesse momento onde tudo está favorável também. Porque a gente internalizou que só há crescimento quando existe dificuldade, mas também quando a gente supera a dificuldade e tudo está favorável, também tem aprendizado, também esconde ali a oportunidade de evoluir, tá bom? Durante essas fases que chamamos de vida, aproveite essa viagem da melhor forma. A gente vai diante da dificuldade, diante dos momentos favoráveis, a gente tem a oportunidade de crescer como pessoa e de crescer como ser de alma. E aqui a esperteza, né, dos malandros está vindo nesse sentido, de a gente ter maturidade, da gente saber usar as situações como forma de amadurecer, como forma de superar, né? De superar as situações conforme superação pessoal, né? Tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Tá certo, Libra? Essa é a mensagem para você. Espero que faça sentido e ajude no seu momento. E até a próxima leitura.